dia, sexto ano. Espero que estejam todos bem. Hoje nós iremos trabalhar o capítulo 6, aula 11. Estamos então finalizando o nosso volume 2, nossa apostila, o caderno do aluno volume 2. Isso me deixa muito feliz, porque nós fizemos um trabalho muito bom, bem interessante ao longo desse bimestre. E eu espero, que já estejamos próximos da nossa volta presencial. Então, nós vamos falar sobre plano cartesiano. Na verdade, nós vamos dar um início a esse conteúdo, porque depois nós vamos continuar trabalhando no sexto, aliás, no sétimo, no oitavo e no nono ano. Então, ele se inicia agora no sexto ano e depois a gente vai aprofundando este conteúdo. Bom, pessoal, nós temos aqui uma foto que mostra o interior de um avião, né? As pessoas entrando no avião e mostra que nós temos aqui, ó, uma, duas, três cadeiras, né? 3 poltronas, mostra o número e as letras das poltronas. E nós temos o ticket, ou vamos dizer assim, a passagem do avião, né? Então, mostra linhas aéreas, nome do passageiro, Rafael de Oliveira, ele é de São Paulo, ele vai para Manaus. O portão do embarque é o portão B22. O embarque será às 9h30. E aí mostra a poltrona, né? 18F. E aí, a hora que ele entrar, retira esse ticket, né? Onde fica o nome, a poltrona, 18F, e o embarque às 9h30. Bom, essa poltrona aqui, 18F, é que vai dar a localização de onde ele irá se sentar. Então, vocês prestem atenção, em nossa vida cotidiana, em nosso dia a dia, nós estamos nos localizando, né? E sendo localizados aí praticamente o dia todo. Então, ora nós estamos num lugar, ora nós estamos em outro. Não agora nesse momento de pandemia, né, pessoal? Porque a nossa localização tem sido a nossa casa. Bom, vamos lá então. Vamos para a página 55 e vamos entender o que é que essa foto está mostrando para nós. Então, vamos lá. Vamos falar em localização de pontos. Olha. Este é o mapa de assentos de uma aeronave, um Boeing 757-300. Então, nós temos a primeira classe, que está de laranja. Nós temos a classe executiva, que está em azul. Temos a classe econômica, que está em branco. Aqui, esse símbolo é o símbolo dos banheiros, certo? Então, olha, nós temos aqui os banheiros dentro da aeronave. Esse é o símbolo dos armários. Olha, 1, 2 armários, né? E temos esse símbolo da xícara, né? Que indica a copa. Olha, então, nós temos uma aqui, nós temos mais 2 aqui, mais 2 aqui. Correto, pessoal? Então, vamos lá. Na alternativa A, ele fala, marque um X onde deverão sentar os passageiros com os tickets 18F e 20B. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é achar o 18. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 6, 7, 8, 18. 18F. 18F fica na janela. Então, ele vai se sentar aqui, ó. F, janela. E o 20B, B já é poltrona aqui do corredor,
correto? Então, ele vai achar o número 21, aliás, 20B. Eu marquei errado aqui, ó, 20B seria essa daqui, ó, vou pôr um X aqui. Eu marquei a 21, tá? Então, 20B. A quais classes pertencem essas passagens? Olha, essa vai pertencer, a 18F pertence à classe econômica. E a 20B vai pertencer a... Peraí, turminha, que eu vou ter que fazer uma correção aqui para vocês. Olha, vamos lá, vamos corrigir aqui. Olha, então vamos lá, 20, a B é a do meio, não a do corredor, como eu tinha dito. Então, a A é a poltrona da janela, a B é a poltrona intermediária do centro, né, entre A e B, e a C é a poltrona do corredor. Então, vamos lá. Então, 18F e 20B, correto? A 18F pertence à classe econômica e a 20B pertence à classe executiva, que está em azul. Quais letras indicam as fileiras da aeronave? Ó, fileiras das janelas da aeronave. Então, são as letras A e a letra F. Então, A e F são fileiras que estão na janela. Desconsiderando a tripulação, então, nós não queremos pensar na tripulação. Vamos pensar apenas nos passageiros. Então, desconsiderando a tripulação, essa aeronave tem capacidade para levar quantos passageiros? Então, vamos lá. Nós temos que pensar quantas poltronas tem na primeira classe, quantas poltronas executivas eu tenho e quantas poltronas econômicas eu tenho. Então, vocês vão pausar o vídeo um pouquinho aí e vão fazer esse cálculo para mim, correto? Bom, voltando aí, eu fiz o cálculo, né? Primeira classe nós temos 24, na executiva 55 e na econômica 134. Então, nós temos a capacidade de 213 passageiros para esta aeronave. Correto, pessoal? Então, vocês vão organizar, com certeza já organizaram aí, já preencheram a alternativa C. Bom, note que no ticket, o assento de cada passageiro é indicado com um número e a letra. Então, tem um número e tem a letra. Esses dados são as coordenadas de localização do lugar onde o passageiro vai sentar durante o voo. Olha, pessoal, isso acontece também quando nós vamos viajar de ônibus, é a mesma coisa. Só que não tem a letra, né? Mas tem o número os números pares e os números ímpares, né? Tudo certinho. Qual fica na janela e qual fica no corredor. Vamos falar agora de coordenadas geográficas. Vocês já viram isso com o professor André em geografia. Neste mapa está indicada a cidade de São Luís, no estado do Maranhão. Olha aqui, São Luís. Ela está localizada a aproximadamente 3 graus de latitude sul e 44 graus de longitude oeste. Vamos entender melhor essas informações. Podemos localizar qualquer ponto sobre a superfície terrestre usando as coordenadas geográficas chamadas de latitude e de longitude. Então, vamos agora para a próxima página, onde está falando o que é a latitude e o que é a longitude. Então, a latitude é a medida do ângulo determinado entre a linha
do Equador e o ponto a ser localizado. Bom, então eu vou pensar a linha do Equador e vou ver que ponto eu quero localizar, correto? Então, o que está acima da linha do Equador, eu penso hemisfério norte, e o que está abaixo será o hemisfério sul. Tudo bem? Então, aqui é latitude. Longitude é a medida do ângulo determinado entre o meridiano de Greenwich e o ponto a ser localizado. Então, aí o que eu tenho? Eu tenho a longitude. Então, em relação a esse meridiano, correto? Eu vou pensar a quantos graus está o ponto que eu quero localizar em relação a ele, que é 0 grau. Correto? Bom, isso aqui eu tenho certeza que vocês estão ótimos. E é por meio da intersecção ou cruzamento de um paralelo com um meridiano que podemos localizar com precisão qualquer ponto da superfície da Terra. Bom, pessoal, aí vocês têm um exercício para fazer, que é pensar em nossa cidade e organizar as coordenadas geográficas de nossa cidade. E no exercício 2, vocês têm um joguinho de batalha naval. Bem, se estivéssemos em sala de aula, iríamos jogar aí, mas não estamos, então você pode jogar com um irmão, ou com o pai, ou a mamãe de vocês, certo? Vamos para a página 57. Na página 57, nós vamos pensar na representação de pontos no plano. Podemos representar os números naturais com pontos ou traços em uma reta numérica, também chamada de reta numerada. Observe nesta reta a correspondência dos pontos destacados com os números naturais. Bom, vamos lá então. Eu tenho uma reta, ela se inicia no 0 e é infinita aqui para a minha direita. Então, o ponto A corresponde ao 0, ponto C, o 2, o ponto D ao número 5 e o ponto E ao número 7. Então, eu numerei essa reta de 1 em 1, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e isso iria infinitamente. Agora, nós temos aqui 2 exercícios para resolver. Alternativa A. Agora indique, ó, o número associado a cada ponto. Então, na A, o A está associado ao 0. Eu não tenho pontos aqui, eu tenho F, eu tenho que identificar que ponto é esse e tenho que identificar o ponto E. Aí eu vou aqui e vejo que do 30 já pulou para o 35. Isto quer dizer que está indo de 5 em 5. Então, vai ser 0. Aqui eu vou ter 5, 10. Depois quem vem? 15, 20, 25, 30, 35. O ponto F, então, corresponde ao número 15. E o ponto E ao número 25. Então, só organizar aqui, 15 e 25. Correto? Peraí, não, coloquei o contrário. Peraí, turminha, que eu fiz o contrário aqui. Ó, o ponto E é o 25. Ponto E, 25. E ponto F, 15. Agora tá certinho. Agora, vamos para a segunda, que é a alternativa B. O que nós temos aqui? Vamos ver. 0, aí eu não tenho o valor dos pontos, eu tenho 80 e aqui 100. De 80 para 100, 80 mais 20, 100. Então, eu tenho a distância de um ponto para outra é de 20 unidades. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Vamos organizar. 0, 20. 20 mais 20, 40. 40 mais 20, 60. Ó, 60 mais 20, 80. 80 mais 20 é 100. 100 mais 20 é 120. 120 mais 20, 140. Mais 20, 160.
Então, o ponto C será 40. O ponto D será 120. Correto, pessoal? Estão acompanhando aí comigo? O ponto D agora. Não, o ponto M, né? Nós pulei aqui, olha, pessoal. O M já está aqui. Ponto M, 0. Corrige aí. Ponto D, 120. E o ponto P, 160. Certo? Então, vamos voltar aí. Ó, ponto C, 40. Ponto M, 0. Já estava anotado. O ponto D, 120. E o ponto P, 160. Tudo bem até aí? Vamos dando continuidade. De acordo com o número desses pontos, localize-os na reta numérica. Olha, eu quero o ponto K, 50. 0, 20, 40, 60. Ah, não tem, mas então eu sei que ele está aqui no meio. Então, aqui eu vou ter o ponto K. 40, 50, 60. Porque a reta está indo de 20 em 20. Eu quero o ponto O, 140. Opa, 140 está aqui. Então, aqui eu tenho o ponto O. Eu quero o ponto R, 0, 0. Então, ponto R. Eu quero o ponto T, 190. 180, 200, 190 fica entre os dois. Então, aqui eu vou ter o ponto T. Tudo bem, turma? Espero que vocês estejam entendendo corretamente. Mas qualquer dúvida, nós resolvemos depois no nosso grupo. Você acabou de localizar pontos em uma reta numerada. Agora vai estudar como localizar pontos em um plano. Para determinar pontos em um plano, podemos fixar dois eixos perpendiculares entre si no ponto O. Olha, então, um eixo X e um eixo Y perpendiculares no ponto O. O que quer dizer perpendiculares mesmo? Vimos isso em aulas anteriores. Esses dois eixos formam ângulos de 90 graus, correto? Esse sistema de eixo é conhecido como plano cartesiano. Costumamos chamar o eixo horizontal de eixo X ou eixo das abscissas. Olha, esse é o eixo horizontal. Ele é chamado de eixo X ou eixo das abscissas. E o eixo vertical de eixo Y ou eixo das ordenadas. Então, abscissas ordenadas. Note que os eixos dividem o plano em 4 regiões denominadas quadrantes. Os quadrantes são numerados no sentido anti-horário. Então, aqui eu tenho o primeiro quadrante, ó, sentido anti-horário. Aqui nós temos o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Pessoal, nós aqui no 6º ano só iremos trabalhar o primeiro quadrante. O segundo, terceiro e quarto quadrante, nós iremos trabalhar só quando nós estivermos lá no 7º ano, correto? Há um QR Code importante, olha, já escrevi, importante. Após terminar as aulas, no período contrário, o que vocês podem fazer? Abrir o Realidade Aumentada e fazer a leitura do QR Code. Vai falar um pouquinho sobre o cara aí, o matemático que deixou para nós o estudo e por que ele é chamado de plano cartesiano, tá? Os pontos A, B e C foram marcados no primeiro quadrante. Então, ó, ponto A, ponto B, ponto C, primeiro quadrante. O ponto D, localizado sobre o eixo Y, olha o ponto D onde está, em cima da reta Y. Não pertence a nenhum quadrante, ele pertence à reta. A partir de agora, vamos trabalhar somente no primeiro quadrante. Então, olha,
Na alternativa A, a pergunta é: como podemos indicar a posição exata de um ponto no plano cartesiano? Então, o que nós temos que fazer? Indicando quanto esse ponto está afastado do eixo X, certo? Do eixo horizontal, que é o eixo X. Quanto que ele está afastado? E quanto ele está afastado do eixo vertical, que é o eixo Y, tá? Então, nós vamos ver agora na página seguinte o que isso significa. Então, vamos lá. Para expressar a localização do ponto A, por exemplo, projetamos esse ponto sobre o eixo horizontal e verificamos quanto ele está afastado da origem O. Por exemplo, aqui, ponto A, ele está afastado 1, 2, 3 unidades. Então, ele está afastado 3 unidades do eixo horizontal. Em seguida, projetamos esse ponto sobre o eixo vertical. Então, vamos lá. Então, ele afastou 3 aqui, e daqui, achei o 3, ele também se afasta 3 unidades, porque o ponto é 3 e 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pontilhar ou eu vou tracejar uma linha subindo, né? Afastando ele do eixo X, e vou fazer o mesmo aqui com o 3 do eixo Y. E aí há um cruzamento. Onde ocorre esse cruzamento? Aqui. Então, aqui eu tenho o ponto A, que é 3 e 3. Ou seja, 3 do eixo X e 3 do eixo Y. Ó, certo essa localização? Então, vamos lá, vamos rever. Vou ler novamente para vocês. Ó, para expressar a localização do ponto A, por exemplo, projetamos esse ponto sobre o eixo horizontal e verificamos quanto ele está afastado da origem O. 3 unidades. Projetei ele aqui. Em seguida, projetamos esse ponto sobre o eixo vertical e verificamos quanto ele está afastado da origem O, também 3 unidades. Portanto, expressamos sua localização por meio de um par de números, chamado de coordenadas ou par ordenado. Assim, olha, presta muita atenção nisso, hein? Número referente ao eixo X e número correspondente ao eixo Y. Então, eu vou colocar entre parênteses sempre, correto? Entre parênteses. O ponto A igual a 3 e 3. Ou seja, o primeiro ponto pertence à reta X, que é a reta das abscissas, e o segundo ponto pertence à reta Y, que é a reta das ordenadas. Ó, o par de números é denominado par ordenado, porque há a necessidade de ordem na indicação dessas coordenadas. Pode-se observar que os pontos B e C se localizam em pontos diferentes do plano, porém usam os mesmos números em ordem trocada. Então, vamos lá agora. Na alternativa B, qual par de números que expressa a posição de cada um dos pontos? Então, eu quero saber quais são as coordenadas do ponto B, quais as coordenadas do ponto C e quais as coordenadas do ponto D. Bem, pessoal, vamos lá. Leitor de QR Code, importante. Vai explicar como você faz essa localização, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos localizar esses pontos. Então, aqui eu já organizei, ó. Quero saber o ponto B, o ponto C e o ponto D. Vamos descer um pouquinho aqui para visualizar aqui. Então, sempre eu tenho que ter essa ordem. A letra maiúscula do nosso alfabeto, abre parêntese, vírgula,
o primeiro ponto é o da reta X, que é a abscissa, e o segundo da reta Y, que é a ordenada. Correto, pessoal? É a mesma coisa para C e D. E aí eu vou organizar aqui, ó. Então, ponto B, deixei um espaço para ver quem será o X e um espacinho para colocar o valor do Y. Então, vamos lá. O ponto B, primeiro eu vou procurar aqui, eu vou me afastar, aqui, ó, me afastei 4. 4 unidades. Então, e depois subir. Então, vai ser 4 e eu subi quanto? Ó, daqui eu subi 2. Então, o ponto B, ele está nesse encontro aqui, ó, de 4, certo? E 2. Então, ele é 4 e 2, correto? Agora, vamos ver o ponto C. No ponto C, mesma coisa. O que eu tenho que pensar? Primeiro é o elemento de X e o segundo elemento de Y. Então, vamos lá. Ponto C. Quanto que eu afastei aqui? 0, 2. Aí eu vou pontilhando, subindo e vou ver onde que ele se encontra aqui, ó. E me afastei 2 unidades. E quantas eu subi aqui? 4 unidades. Então, ele será 2 e 4. 2 de X, abscissa, e 4 de Y. E o ponto D... No ponto D, eu não me afastei de Y, eu apenas subi. Então, eu estava em 0 do X e 3 do Y. Então, ele será 0 e 3. 0 de X e 3 de Y. Correto, pessoal? Bom, nós iremos ainda trabalhar bastante isso daqui. Vamos ver aqui no Saiba Mais. Foi o filósofo e matemático francês René Descartes que nasceu em 1596 e morreu em 1650, quem percebeu que era possível, por meio de retas numeradas, determinar a ideia de posições na matemática. Assim, em sua obra intitulada La Géométrie, 1637, né, ano de publicação, ele formalizou o conceito de sistema de coordenadas. Bem, pessoal, terminamos por aqui. Temos os exercícios. Assim que a gente for resolvendo, eu vou fazendo a correção com vocês. Bom, acabamos esse bimestre e espero que esteja tudo aí bem certinho na cabeça de cada um de vocês, porque futuramente nós retomaremos esse conteúdo, correto? Então, até no grupo.